Sejam todos bem-vindos à Casa Joana de Ângeles. Eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos nos tranquilizar, acalmar a nossa mente, o nosso coração. Vamos elevar o coração em prece, num pensamento de gratidão pela vida, pela saúde, por essa manhã de domingo em que podemos estar aqui, juntos, reunidos, para mais uma vez ouvir sobre a vida e as palavras e os passos do nosso Mestre Jesus. Pedimos que a espiritualidade da casa desça sobre nós, sobre esse ambiente, a sua luz, que essa luz entre no nosso coração, para que possamos ser centelhas de paz e esperança por onde andarmos durante essa semana. E pedimos para que o nosso preletor, Senhor Radamés, seja intuído nas palavras que vai nos trazer nessa manhã. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Vani, obrigado pelo senhor Radamés, viu? Pessoal, antes de mais nada, é o seguinte, tragam as águas de casa para ser magnetizada, coloca na mesinha lá, pede, entendeu? Se quiser trazer para um parente, para um amigo a água, pode trazer, tá bom? Pede, deixa lá, leva para casa, e uma colher de sopa dessa água aí, vai adicionando num copo d'água, tá ok? Vai transferindo essa magnetização, né? E vai pedindo a Deus e a Jesus, né, que essa água seja magnetizada para tal coisa, para tal pessoa. Outro aviso também, quem se interessar pelo curso da iniciação ao Espiritismo, a doutrina espírita, conhecer a doutrina espírita e tal, nós estamos aí pegando os nomes, fazendo a listagem de quem quer fazer esse curso, se é melhor fazer de noite, se é melhor fazer durante o dia, né? Tem o grupo do WhatsApp do Joana de Ângeles, que é um grupo geral, entende? Então, quem se interessar, procura o Cauê. Ó, o Cauê aqui, ó, o nosso engenheiro cibernético do grupo, tá bom? Procura, se orienta com ele, que ele vai dar as instruções direitinho, tá ok? Então, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Como é difícil amar o próximo como a si mesmo, né? É muito difícil. Por que é muito difícil? Porque ainda nós estamos nesse padrão aqui de planetão de provas e expiações. Nós estamos em fase de crescimento, de aperfeiçoamento. Então é difícil a gente, não é o amar, mas pelo menos não falar mal de quem nos prejudicou, de quem nos ofendeu com alguma coisa. Então esse instinto ainda está muito enraizado em nós ainda está muito presente, mas estamos progredindo, um dia chegaremos lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, em Mateus, está em 22 e 39. Então nós vamos fazer a leitura aqui das passagens do Evangelho que Kardec colocou aqui no capítulo 11. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, nos versículos de 34 a 40.
Temos também aqui: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma como quereríeis que eles vos tratassem. Está em Lucas, capítulo 6 e 31. Então, como percebemos aqui, está falando que esse amarás ao teu próximo como a ti mesmo, está falando, e você também faça aos outros como você queria que fizessem a você. É a reciprocidade, né? É a reciprocidade. Jesus resume toda a lei divina no amor ao próximo, afirmando que nisso se encontram as leis e os profetas. Kardec mostra que este mandamento é a base da moral cristã e de todo o progresso espiritual. E Kardec escreve aqui no Evangelho, nesse capítulo: amar o próximo como a si mesmo, fazer para com os outros o que queríamos o que os outros fizessem a nós, é a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, ou seja, de perdão, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? Então é óbvio, como que eu posso exigir respeito e consideração se eu não dou esse respeito, se eu não dou essa consideração? Então não tem como a gente exigir, não tem isso. E por que Jesus foi uma figura tão marcante assim durante a sua passagem no planeta? Por quê? Pelo que ele falou? Sim. Pelo que ele escreveu? Ele não escreveu nada, mas pelo que ele falou e pelo que ele exemplificou, pelo que ele se mostrou. Qualquer um que o procurasse nunca recebeu uma condenação. Recebeu o quê? Atenção, apoio, perdão, esclarecimento e ensinamento. E qualquer um que o procurasse, qual é a frase que ele falava quando ele terminava de atender a pessoa, de ouvir a pessoa? Vá e não peques mais. O que é pecar? Pecar é errar, é o erro. Ou seja, o pecar é o erro, é o desvio que nós tivemos da lei natural, da lei de Deus. Que essa é a lei única e importante que nós devemos seguir em frente. Porque as leis que nós conhecemos, as leis da matéria, as leis dos homens, hoje são necessárias para nos frear. Porque nós somos todos um bando de loucos, gente. Se a gente não tivesse lei, olha quantas barbaridades a gente fazia. Então nós precisamos ter lei, porque nós estamos nessa faixa ainda, nós estamos nesse nível moral, que a gente precisa ter alguma coisa que nos segure. Vai chegar uma época que nós não vamos mais precisar dessas leis materiais. E vejam as leis como elas mudam. As leis dos homens mudam ao bel prazer, ao interesse financeiro, ao interesse social, interesse político, mas a lei natural, a lei de Deus, não. E esse amarás o teu próximo como a ti mesmo, essa é uma lei universal, jamais vai ser mudada, jamais. O que está dentro do Evangelho é o que a gente sempre comenta aqui, vale para o universo inteirinho, se encaixa no universo inteirinho. Por quê? Porque é uma lei natural, é uma lei de Deus, né? O maior mandamento, Jesus nos ensina que amar o próximo é o maior dos mandamentos depois de amar a Deus. Amar o próximo como a si mesmo é condição indispensável para a salvação e o progresso moral. Quando a gente fala em salvação,
a gente vai falar assim, pô, eu estou me salvando para não ir no fogo do inferno, né? Estou me salvando para não ir no purgatório. Não é isso daí. Eu estou me salvando para mim não ter que voltar dentro de um planeta de provas e expiações e passar pelas mesmas coisas que eu estou passando hoje. E nós somos espíritos milenares. Olha quantas vezes já passamos por esse planeta, já reencarnamos aqui, ou sei lá, estamos vindo de outro planeta de prova e expiação que está em outra galáxia, saber lá onde, que lugar, entende? Mas nós estamos todos no mesmo grau de conhecimento e de evolução. E por que a gente tem que ter a reencarnação? Que é para a gente repetir, né? Refazer fazer a lição de casa que nós não fizemos ontem. E não é castigo. Não é castigo. Então, esse amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós vamos aprender a fazer isso daí. Com o quê? Com as passagens, com as reencarnações que nós estamos tendo aqui, com as evoluções que nós estamos tendo aqui. Veja como nós pensávamos antes de termos o contato com a doutrina dos espíritos, com essa doutrina aqui dos espíritos, né? Não é doutrina de Kardec, é doutrina dos espíritos. Kardec foi apenas um escriba, o cara que codificou, organizou, mas a doutrina é dos espíritos. Então, veja como era o nosso pensamento antes da gente conhecer essa doutrina dos espíritos, entender porque um é mais pobre que o outro, entender porque um não enxerga e outro enxerga, entender porque um é mais inteligente que o outro, porque um sabe mais do que o outro. Nós estamos entendendo. E para a gente entender isso daí, nós temos que aceitar a reencarnação. Se nós não aceitarmos a reencarnação, ou seja, o recomeço, o reprocesso da nossa evolução, nós chegamos à conclusão que Deus é um cara tirano, que Deus é um cara que tem preferências por esta raça e por aquela raça, que Deus tem preferência por esta cor, por aquela cor, por esta religião e por aquela religião. E não é nada disso. Deus é um só, é Pai, é misericordioso, é amor puro. Amor, amor. Quando a gente fala amor, não é paixão carnal, sentimento, não, é amor. E esse amor ainda nós não temos ele. Nós estamos saindo dos instintos animais, que ainda carregamos muito, estamos, através da nossa evolução, nós estamos evoluindo os nossos sentimentos, e com a evolução dos nossos sentimentos, com a nossa criação, com a nossa evolução moral e espiritual, nós vamos desenvolver esse amor que o Cristo tinha por nós. Tinha não, tem, né? Esse amor que um simples mentor espiritual que nos acompanha tem por nós. Olha a paciência dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda. Veja como eles são dedicados a nós, né? A paciência, a dedicação que ele tem conosco. Então, amar o próximo como a si mesmo é condição indispensável para a salvação e progresso moral. A moral cristã resume no amor, amor sincero, sem egoísmo, sem interesse. Não é essa coisa que eu vou tratar bem o Zé, porque o Zé vai me oferecer um emprego, porque o Zé tem influência política, porque por alguma coisa. Não, esse é um amor, o amor que a gente diz é um relacionamento. Eu estou me relacionamento, estou tendo um relacionamento bom com o Zé, porque ele tem algo a me dar. Não, não é isso, não é esse amor. Isso é interesse. E é o que a gente vive, infelizmente, é o que nós temos para a hora, gente. É a garrafa que a gente tem para vender hoje. Agora, vamos melhorar o nosso tipo de garrafa, né? Vamos melhorar, o tipo e a quantidade de garrafa para a gente vender. E como é que a gente vai fazer isso daí? Orando e vigiando, estudando, entendendo o Evangelho, procurando viver
procurando viver o quanto a gente puder cada vez mais o Evangelho do Cristo. É dessa forma que nós vamos adquirindo esse crédito, que nós vamos andando para a evolução espiritual e moral. A regra de ouro da caridade, o amor ao próximo, expressa o cumprimento das leis divinas, né? Então é isso daí. Parábola do bom samaritano. Essa parábola é interessante. Então, deixa eu achar ela aqui. Parábola do bom samaritano está inserido no capítulo 15, lá no item 2, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, uma vez explicaram para mim, eu não lembro quem que me explicou, eu não lembro se foi áudio ou alguém que explicou. Jerusalém é apenas curiosidade, tá? É visto como o centro das religiões, né? Está lá o cristianismo, né? A religião cristã está lá dentro, a religião muçulmana está lá dentro, e o judaísmo, que é a mais antiga de todas, está lá dentro de Jerusalém. Então, Jerusalém é a cidade santa, é o ponto central das religiões do mundo, certo? E Jericó já não era uma cidade tão santa assim. Então, diz aqui, ó, a parábola diz aqui, ó, um homem que descia de Jerusalém vinha da cidade santa para uma cidade que não era tão santa assim, caiu nas mãos de ladrões que despojaram e o cobriram de feridas e se foram, e deixando-o semi-morto, aconteceu em seguida que um sacerdote... Então, o que aconteceu com esse homem? Ele foi atacado nesse caminho. Ele foi atacado, foi roubado, foi espancado. Diz aqui, aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, tendo percebido, passou do outro lado. Então, viu o homem caindo, o sacerdote olhou, não sei, tá, tchau, foi embora, né? Passou de um lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda ao outro lado. O que é esse sacerdote? O que é esse levita? São duas autoridades religiosas da época. Então, é aqueles que falavam de religião, de amor, de perdão, não atenderam os homens. O homem que estava caído na beira do caminho, foram embora, né? Mas um samaritano, gente, ele era considerado inimigo dos judeus. Não se falava com samaritano, né? Não tem aquela passagem de Jesus no poço de água, que ele falou com uma mulher, e a samaritana, e ela ficou admirada. Como que você, um judeu, vai falar comigo, uma mulher samaritana, uma reles samaritana, né? Então, mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, tendo-o visto, foi tocado de paixão por ele, se aproximou, pois dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou. Ó, o samaritano, dando assistência. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com esse homem, e tudo o que dependerdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Aí pergunta Jesus: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, o samaritano, que era tido, né, como um pária, vamos falar assim, pela raça judaica da época, ele é que teve amor ao próximo. Então, esse amor ao próximo
se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Se a gente puder ajudar por completo, vamos ajudar por completo. Se pode ajudar em 3%, ajude em 3%. Porque já não é mais 100% que ele precisa, é 97%. Mas 3% você fez. Entendeu? E se não puder ajudar, tenha a caridade de não vibrar contra, de não falar por detrás, de não fazer as coisas por detrás. Entenderam a caridade do negócio? De como que é esse amor ao próximo? Então, esse amor ao próximo não é a gente ter que carregar no colo, não é isso. O amor ao próximo é a gente não mandar dardo mental contra ele, é não fazer nada contra ele, e a gente faz. Fazer o quê? Nós somos imperfeitos. Então, por isso que é o orai e vigiai. Ore, peça proteção e orientação e vigie seus pensamentos e as suas ações. Vamos tomar cuidado com essas coisas, né? É dessa forma que funciona o negócio. A partir do momento que eu não estou mais emitindo energias contrárias ao meu próximo, de uma forma ou de outra eu estou amando ele, eu estou respeitando as deficiências que porventura ele tenha. Estou compreendendo, estou respeitando. Nossa, mas o Radamés é podre, mas deixa ele está no tempo dele. Cada um ao seu tempo, cada um no seu momento, cada um de nós no seu momento, no seu tempo, né? Então a caridade deve ser universal, sem preconceitos e sem restrições. Foi o que o samaritano fez aqui. O samaritano nem procurou saber se o cara era judeu ou não, se era republicano, se era saduceu, se era fariseu, não. Ele foi e acolheu e deu assistência. É o que nós temos que fazer, é o que nós temos que aprender a fazer, a praticar isso daí. O que é amar o próximo? Benevolência para com todos, diz Kardec. Indulgência com as imperfeições alheias, né? Perdão com as imperfeições e perdão das ofensas. Amar o próximo é combater o próprio egoísmo. Então, a partir do momento que eu não estou vibrando contra o meu próximo, não estou fazendo nada contra ele, eu estou combatendo o meu próprio egoísmo. Porque o egoísmo é a origem de tudo. Nós somos egoístas demais. Somos. Gente, não vamos nos sentir a laranja podre do saco, porque já melhoramos muito, gente. Sempre falo isso. Eu me preocupo com as coisas. Já melhoramos muito. Né? Já tacamos fogo em milharal, roubamos esposa dos outros, roubamos marido dos outros. Olha quanto que já fizemos, hein? Invadimos navio, criamos guerra e não sei o quê, certo? Hoje, a gente ainda faz um pouquinho dessas coisas, mas a gente procura se controlar, né? Então, já fomos piores, já somos vencedores. Só o fato de nós termos a coragem de reencarnar é uma grande vitória nossa. O fato da gente vir para cá e dar trombada com os problemas que cada um de nós tem. Hoje eu estava conversando com a Priscila, eu falei, Priscila, nós somos um verdadeiro castelo mal assombrado. Todos nós temos os nossos fantasmas, todos nós. Nós temos fantasma arrastando corrente, batendo porta, tacando prata na parede. Todos nós temos isso dentro de nós. E estamos aqui, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para a gente acabar com esses fantasmas, para a gente ir se burilando, se entendendo como nós somos. É o burilamento. Nós estamos aqui num processo de lapidação. Estamos lapidando. Estamos deixando de ser uma pedra bruta e indo para uma pedra polida. Certo, Ronaldo? Estamos aí. E estamos usando as ferramentas do Evangelho, que é o nosso martelo, o nosso cinzel, o nosso esquadro, a nossa régua,
o nosso prumo, e estamos aqui construindo aqui um paredãozão bonitão aqui, mas aos poucos, né? Então, por gentileza, vamos cada um pôr na cabeça, na testa, assim, desculpe a bagunça, estamos em reforma. Estamos mesmo. Não estamos em reforma? Estamos em reforma, desculpe a bagunça. Mas estamos aqui em reforma. Tá ok? Então, essa é a lei do amor. E para encerrar, eu só queria ir para a parábola aqui do dai a César o que é de César. Né? Então, vamos lá no dai a César o que é de César. Então, tem essa passagem aqui, ó. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreender em suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade. Olha como é que essa turma é boazinha com Jesus, né? Você viu? Pois ele é lá em cima, soberano, fala a verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isto: é-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagar? Lembremos que os judeus tinham horror aos tributos que Roma impôs sobre eles. E nós, mesma coisa hoje, certo? Nós temos horror aos tributos que é imposto a nós, porque a gente vê que a gente paga, e não recebe, pelo menos o que era para receber, é ínfimo, né? Mas, vida que segue, vamos lá, estamos no planetão de provas e expiações, certo? Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isso, né? Então, eles queriam saber se é permitido pagar tributo a César e não pagar. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, você acha que o Cristo já não tinha pescado a coisa? Disse-lhe: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá ao tributo. E tendo-lhes apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: de quem é esta imagem e essa descrição? Responderam-lhe: de César. Então Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, né? Então vamos entender essa colocação do Cristo com relação a isso daí, certo? Essa pergunta era uma armadilha, porque de acordo com a resposta de Jesus, esperavam incitar contra Jesus, seja a autoridade romana ou judeus descendentes. Então, os fariseus e os herodianos, né? Os herodianos que eram a favor da Herodes, certo? Fizeram essa pergunta para ele. Então, qualquer resposta que ele dava de qualquer lado, ele ia citar. Ou os fariseus, que eram os judeus quadradinhos do templo lá, das leis judaicas e tal, o pessoal duro pra caramba, certo? Que seriam os ortodoxos ou ultra-ortodoxos hoje, tá? Então, ia citar essa turma, ou os herodianos, que era a favor de Herodes, de Roma, tá ok? Mas Jesus, conhecendo a malícia da pergunta, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, e lhes dizendo para retribuírem a cada um o que era devido. Então, essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, deduzindo de uma circunstância particular. Então, na realidade, esse dai a César o que é de César, ele quis dizer, esse princípio é uma consciência daquele que diz agir para com os outros como queríamos que os outros agissem conosco. Não repetimos isso daí no início do capítulo, naquela passagem? Repetimos. Então é o seguinte: se eu fosse o César que tivesse que receber o tributo, eu iria gostar que vocês não me pagassem? Não. E se vocês fossem o César para receber, vocês também não iam gostar que eu também não pagasse o tributo a vocês. Então
faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Entendeu? Porque a partir do momento que a gente tem essa troca, essa briga, essa coisa, gente, é um círculo vicioso. Nós vamos brigando, vamos não sei o quê. A gente assiste isso nas reuniões mediúnicas. Espíritos que encontraram o outro encarnado, ou mesmo um outro desencarnado, brigando com ele há mais de 300, 400 anos, porque ele roubou um jacá de milho há 500 anos, 600 anos atrás. Só que tem uma coisa, ele roubou esse jacá de milho há 500, 600 anos atrás, porque há 1000 anos atrás, ele tinha roubado o jacá de milho desse que roubou, e fica essa briga, fica essa coisa, né? Aí a gente fica pensando assim, será que o árabe de hoje não é o judeu de ontem? Será que o judeu de ontem não é o árabe de ontem? Ah, você falava mal desse? Peraí, você vai nascer aqui agora. E você vem para cá. Você vai viver o que esse aqui vive, e você vai viver o que esse aqui vive. Até aprenderem, né? Será que o brasileiro de hoje não foi o argentino de ontem? Né? O palmeirense de hoje não foi o corintiano de ontem? Saber lá, né? Né, Valdec? Né? Entende? Então, gente, por isso, nós vamos viver situações diferentes, nós vamos aprender o quê? A conviver com o outro lado, com outra coisa, e é essa aí, essa troca de figurinha. Então, a partir do momento que a gente dá a César o que é de César, ou seja, faz para o outro o que gostaria que fizesse para nós, nós vamos amenizando os nossos problemas, nós vamos, né, diminuindo os nossos problemas. Tá certo? Então, é isso daí. Esse amai o próximo como a ti mesmo, na realidade, não existe mais próximo do que nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente começa a agir diferente, com mais amor, com mais caridade, com mais abnegação, tá ok? Nós vamos nos melhorando, vamos nos sentindo melhores, vamos nos sentindo mais leves, tá? Então, só para fixação do capítulo, amai-vos uns aos outros. Vamos parar de briga um com o outro. Eu não consigo me enquadrar com tal pessoa, tudo bem, mas também não precisa brigar. Né? Diz que a distância é a melhor amizade que tem. Distância. Quem sabe daqui 750 encarnações a gente vai, mas não dá. Fazer o quê? Né? Vai e faz o mesmo, que é a ação do bom samaritano. Então, faça para o outro o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Fora da caridade não há salvação. O que é essa caridade? É respeitar a deficiência do outro, respeitar, entende? Da forma como o outro pensa, respeitar o outro. Não interessa qual o partido político dele, qual a preferência sexual dele, qual a preferência de culinária dele, não interessa qual raça. Todo mundo, todos nós estamos no mesmo caldeirão, gente. Todos nós aqui estamos no mesmo caldeirãozão, né? E amar o próximo como a si mesmo. Respeite o próximo como gostaria que fosse respeitado. E se respeite. Tá bom? Pessoal, não sei se eu corri muito, se também fui muito enrolado no explicar, mas está aqui o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Façam o Evangelho em casa. Façam o Evangelho. Fazer o Evangelho é sentar e ler uma parte do Evangelho. Levanta de manhã, já lê uma parte do Evangelho, alguma coisa assim, para ir entendendo como a gente vai pegando esse ritmo, a gente vai entendendo realmente o que o Cristo quis dizer e o que Ele veio fazer aqui conosco. O que Ele veio aqui fazer conosco, né? Que nem ontem, eu, conversando com uma pessoa, esqueceram da cruz. Eu falei, gente, lógico, tomara, vamos esquecer da cruz. Chega de cruz. Cruz é martírio.
Vamos pensar num Jesus vivo. Num Jesus vivo, contente, brincalhão, mas firme, conciso. Vamos tirar esse Cristo sangrento, cheio de feridas, essas coisas. Paga isso. Cristo não é isso. Cristo não é isso. Jesus não é isso aí. Entende? Jesus é vida. Jesus é oportunidade. É respeito. É amor. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui na manhã de hoje. Agradecendo essa espiritualidade da casa, a equipe Joana de Ângeles, a equipe espiritual responsável pelos evangelhos, pelos atendimentos, pelo passe, pelas reuniões mediúnicas. Muito obrigado, meu Deus e meu Jesus, por esse amparo. Que essa energia do Cristo banhe a todos nós, nos equilibrando para mais uma semana de trabalho, que nos equilibre para receber as energias do passe, aqueles que queiram tomar passe. Que essa luz do Cristo atinja todos aqueles que estão internados nas clínicas, nos hospitais, em suas casas, a todos aqueles que estão trabalhando nesse momento, nas indústrias, no comércio, nos hospitais. Que essa luz do Cristo atinja todos aqueles que estão encarcerados nas penitenciárias, nas prisões, principalmente aos seus familiares, dando-lhes muita calma, confiança, fé a todos, Senhor. E que essa luz do Cristo banhe todas as regiões de guerras, de combate desse planeta. Agradecemos, meu Deus e meu Jesus, por estarmos aqui encarnados nesse país maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus. Tenhamos uma semana com muito trabalho, muita saúde, muita paz. Que a paz de Deus e de Jesus estejam com todos nós. Graças a Deus.